Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa 7ª live do ciclo de palestras Diálogos, Arquivologia em Múltiplas Perspectivas, promovido pelo curso de Arquivologia da FURG. Obrigada a todas e a todos pela presença no dia de hoje. É um prazer estar com vocês mais esta noite, né, em especial aos nossos alunos do curso de Arquivologia. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, estaremos com a mediação dos professores Bruno Machado e Luciana Brito. Prezados professores, boa noite. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos e a todas que nos escutam, que nos assistem. Agradeço a oportunidade de estar participando desse diálogo de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Está presente nessa noite em mais uma atividade do curso de Arquivologia da FURG. Tenho certeza que as discussões propostas pelo professor André Ancona Lopes vão ser muito ricas e espero a participação de todos e contribuições para que a gente possa ter uma noite bem agradável de discussões. Bom, nesta noite, então, de quarta-feira, estaremos recebendo o professor André Ancona Lopes com a fala sobre o papel determinante das atividades técnicas no acesso a materiais fotográficos em arquivos. Exemplos práticos do ciclo da informação no Arquivo Geral da Nação, na Argentina. O professor André, então, é professor da Universidade de Brasília, da UNB, né? Ele ministra aulas na graduação em Arquivologia e na pós-graduação em Ciência da Informação. Ele é doutor em História Social, mestre em História Social e licenciado em História, especialista em Organização de Arquivos e bacharel em História. Todos os títulos obtidos na Universidade de São Paulo, na USP. É membro do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Arquivos, sobre arquivos fotográficos e audiovisuais, do ICA-PAAG. É líder do grupo de pesquisa Acervos Fotográficos, o GEPAF, da UNB. Desde 2010, coordena, junto com outros pesquisadores latino-americanos, o simpósio Acesso à la Información, filiado à Rede Internacional del Conocimiento. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em documentos imagéticos e acesso à informação, atuando principalmente nos seguintes temas: documentos de arquivo, fotografia, cidadania, profissional de arquivo e metodologia de pesquisa. Como modo, então, de incrementar o intercâmbio científico, as atividades atuais do professor são difundidas em espaços virtuais, em blogs dele, né? Professor André, é um imenso prazer contar com a tua participação hoje no ciclo de palestras, Diálogos, Arquivologia em Múltiplas Perspectivas. Muito obrigada pelo aceite, seja muito bem-vindo. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Quero agradecer ao curso de Arquivologia da FURG. Essa era uma palestra que eu tinha combinado com o Bruno para março, aí veio a pandemia, nos pegou todos assim de surpresa. Sigo com as minhas atividades no grupo do Conselho Internacional de Arquivos, no grupo de pesquisa acervos fotográficos, do qual o Bruno faz parte. Eu vou falar para vocês, espero não me exceder muito. É um material inédito, a primeira apresentação pública do que eu estou fazendo é agora, então pode ser que algumas coisas não saiam tão bem, e eu procurei montar uma coisa muito especial para vocês, por todo o carinho que a FURG tinha dado para que eu fizesse essa palestra de abertura de semestre em março. Então foi com muito carinho que eu apresentei. A minha motivação para discutir o que eu estou apresentando para vocês vem desse artigo aí da Cleópatra Barros, uma companheira que trabalha com fotografia na província de Corrientes, na Argentina, e ela está discutindo, nesse artigo em especial, as representações fotográficas da província de Corrientes que estão disponíveis
no Arquivo Nacional. Nos países de tradição ibérica, os arquivos nacionais chamam arquivos gerais da nação. Ela trabalha com religiosidade popular, então tem aí no mapa a indicação da onde fica a província de Correntes, para que vocês localizem no mapa, pertinho aí de Foz do Iguaçu, para quem conhece melhor a zona. E a característica da província de Correntes é que tem uma religiosidade popular muito forte, sobretudo as tradições de sincretismo e as tradições que não são tão bem aceitas pela Igreja Católica, como, por exemplo, o santo argentino Gautito Gil. Ela saiu buscando no Arquivo Nacional as fotografias que o Arquivo Nacional tinha em relação à religiosidade popular no estado, província, no estado de Correntes. E o que aconteceu aí? Aconteceu que, no percurso dela, ela se deslocou ao arquivo, em Buenos Aires, e deparou com uma série de informações mais ou menos complicadas do ponto de vista da consulta para localizar o material que ela estava procurando. Ela saiu com uma lista, que é essa lista que eu apresento para vocês, que ela fez na hora, com 30 fotografias que talvez ela tivesse interesse. Elas estão organizadas pelos negativos, e essas fotografias ela fez cópia. Dessas cópias, tem um trecho do artigo dela, onde ela descreve o processo. Para discutir o problema da religiosidade popular, o que ela saiu? Dessas 30, ela aproveitou 14 fotos. E dessas 14, são 3 que são em igreja, uma com uma missa, ou seja, toda manifestação popular que foge ao, entre aspas, oficial aceito pelo Estado, não foi encontrado por ela no arquivo. O que eu resolvi fazer? Esse texto foi discutido no meu grupo de pesquisa, e como eu estava em Buenos Aires, eu resolvi refazer o percurso da Cleópatra e tentar ver se eu teria mais sorte em localizar mais coisas, ou simplesmente em tentar entender como era o processo. Então, o objetivo era tentar entender como as atividades técnicas do arquivo acabam condicionando ou não o que o pesquisador vai obter. Porque imaginem vocês, ela é uma pesquisadora que mora em Correntes, ela está em Correntes, vai a Buenos Aires, ela tem um período restrito para pesquisar. E nesse período restrito que ela tem para pesquisar, ela encontrou 30 materiais que poderiam interessá-la. E desses 30, pelos critérios do arquivo, ela pega 14. Então, o objetivo do trabalho é tentar entender como esses materiais que ela tem à disposição vão ou não influenciar a pesquisa dela. Quando você chega no setor de documentos fotográficos do arquivo para pesquisar, a primeira coisa que eles te dão são essas pastas, que eles chamam de tesauro ou índice de assuntos. E nessas pastas, não sei se a imagem dá para ver bem, a diversidade de temas. Essas pastas indicam carrom. Carrom é a gaveta, é a gaveta de um fichário. Então, significa que na gaveta do fichário número 36, que está aí, vão ter esses assuntos. Então, você tem primeiro que olhar essas pastas para depois ir aos fichários. E há um fichário que é fantástico, né? Um indexador que é fantástico, chama documentos. Mas documentos parecerá que é somente isso. E aí você começa a localizar nessas fichas o que talvez te interesse. E esse fichário são, não sei aqui ao certo, mas são mais de 60 gavetas. Então você tem que ir de uma por uma e você vai buscando as fichas de acordo com o tema. É uma coisa que é bastante biblioteconômica até, né? Porque você está fazendo a busca pelos assuntos e não a busca por critérios mais arquivísticos, que deveria ser de se esperar dentro de um arquivo nacional. O que eu quero com o meu objetivo é analisar não só como essas atividades impactam na pesquisa, mas entender essas atividades dentro da lógica do que a gente chama na ciência da informação de ciclo da informação. Esse esquema que eu coloco aí, e eu pus cores propositalmente, porque os slides que eu trabalho, cada um desse tema, vêm dessas cores, é tentar entender esquematicamente o ciclo da informação
há uma série de representações de ciclo da informação, não quero dizer qual que é melhor, qual que é pior, mas basicamente existe um momento de criação dessa informação, um momento de organização, onde você identifica o que foi criado, um momento onde você recupera, um momento onde isso é disponibilizado e um momento onde alguém utiliza. Se vocês olharem os círculos que eu coloquei separando as fases, eles não estão feitos ao acaso. Você pode ver que eles se interconectam. Então, o momento de criação e identificação, ele interpenetra com o momento de organização e assim por diante. Agora, o momento de uso, ele toca, mas não interpenetra nem com o acesso, que é a distribuição, e nem com a geração. Embora o momento de uso, ele pode, ao produzir um novo documento, reiniciar o ciclo. Então, é questão da gente entender, de acordo com a ciência da informação, que disciplinas estão localizadas. Então, no momento de criação ou de identificação, a gente tem muito forte a arquivologia, no sentido de entender a identificação, os conceitos que para a gente são muito importantes, a proveniência, quem produziu, por que produziu, o que é que de fato que foi produzido. E isso impacta diretamente o segundo momento, que você identifica o que é para poder organizar. Essa organização, que são os nossos sistemas de classificação, tem relação direta, não com o que, no caso de fotografia principalmente, não com o que o documento te mostra, mas por que aquele documento foi produzido. A gente vai ver exemplos disso para frente. E essa informação que se coloca vai ser vital para justamente você fazer a recuperação. Mas na recuperação existe aí um começo de um aporte de outra disciplina, porque na recuperação você tem que resgatar não só esses dados de contexto, esses dados arquivísticos, mas também o dado visual. E ao resgatar o dado visual, você começa a trabalhar com disciplinas como a biblioteconomia, você começa a trabalhar com disciplinas como os próprios sistemas de informação, banco de dados, etc. O quarto momento é a divulgação, onde, a partir dessas ferramentas de recuperação da informação, isso fica disponível ao público, onde você define quem usa, como é que não usa, se para você poder ter acesso a um documento, você tem que preencher um cadastro, não tem que preencher o cadastro. Existem arquivos, para que vocês estão tendo ideia, que eles perdem, assim, momentos preciosos discutindo se no seu cadastro você vai indicar gênero, sexo ou não, e se você é pansexual, se você poderia colocar ou não poderia. Tem coisas assim que vai de cada instituição. E, por fim, a própria utilização por conta do usuário, que ele vai fazer de acordo com os interesses, e aí o usuário é livre, o documento vai ter autonomia na mão dele, produzindo eventualmente um novo documento. Passamos para o momento 1 e ver alguns exemplos. Fundamento, como eu já disse, é a arquivologia, e isso não significa que a gente descarte elementos da biblioteconomia na questão de identificar melhor os conteúdos, da museologia na identificação de contextos culturais, de contextos históricos. Trago aqui três tipos de exemplo do ARN da Argentina. Tá? Eu sempre falo ARN, que é mais fácil, e é sempre Archivo General de la Nación, e é o argentino, porque existe ARN no Peru, no Chile, etc., mas aqui a gente está falando só da Argentina. Então, esse é o primeiro slide, buscando reconstituir os interesses da Cleópatra. Então, diz a legenda em cima, Puerto Carrillo, Corrientes. É uma foto, se supõe que seja da década de 30, e as fichas do arquivo não me dão muito mais informações sobre isso. Outra foto relacionada a Corrientes que a gente vê é uma escola, também tem a legenda em cima, e também a gente não sabe muito mais coisas. Quando a gente pega o verso dos documentos, a gente vê que no verso isso tem uma série de anotações da própria instituição e do que reflete os próprios percursos que esse documento físico recebeu. Parte do arquivo fotográfico do ARN, parte importante, é, na verdade, um banco de imagens. E dentro desse banco de imagens, eles receberam um aporte muito interessante,
é o quadradinho de baixo, os 2 quadradinhos de baixo, Fundo, Caras e Caretas, que era uma revista de variedades muito famosa na Argentina, sobretudo na primeira metade do século. E no quadrado de cima tem uma coisa que, para mim, me pareceu muito estranho, que fala República do Paraguai, tarjeta postal. Esse tipo de informação, desde o ponto de vista do ciclo da informação, desde o ponto de vista da arquivologia, é uma informação vital. A gente tem que saber, primeiro, que eu não estou falando de uma fotografia simples, eu estou falando de um cartão postal. Segundo lugar, que eu estou falando de um cartão postal cuja gráfica é no Paraguai. E não dá para ver, provavelmente aí, na parte vertical, ao lado esquerdo, tem um endereço, é o endereço em Assunção. Esse tipo de informação, eu como consulente, eu teria que ter. E, na verdade, o arquivo não me dá isso. Ele me dá informação de que isso é referente à província de Correntes. Quando a gente olha no mapa, a gente vê, lembra-se que eu passei o mapa para vocês, que Correntes, na Argentina, está no litoral do Rio, e do outro lado está o Paraguai. E no Paraguai também existe uma cidade que chama Correntes. Então, a dúvida que fica é, essa Correntes é Correntes argentina ou é Correntes paraguaia? Conversando hoje com a pesquisadora Cleópatra, ela falou, e ela é de Correntes, correntina, ela me disse, não, isso é Correntes argentina. De qualquer maneira, esse tipo de informação seria necessário que estivesse indicada para o consulente e que isso estivesse devidamente identificado. Não é uma foto de Correntes, é um cartão postal. De Correntes, mas é um cartão postal. No outro slide, a gente vê uma coisa interessante, que a gente pega daquelas pastas. E eu começo a ver assim, históricas. Assembleia Constituinte, ano de 1813. Falo, mas será que tem que registrar isso com foto? Acho que não, né? Conquista das Índias, mais improvável ainda. E existia um que era Descobrimento da América, mas esse eu não consegui tirar foto. Caravela Santa Maria. Bom, pela descrição a gente vê que se trata de uma reprodução da caravela. Mas, de qualquer jeito, fica a dúvida de que tipo de imagens históricas isso estaria à disposição no arquivo. Aí a gente descobre Cristóvão Colombo a partir de, parece uma xilogravura, ou uma aquarela, ou uma ilustração de um livro. Retratos de Colombo, uma exposição e na qual eu acesso pelas fichas e não me diz que eu tenho uma foto, não me diz que é a foto sobre a exposição, que é a foto do recorte de jornal sobre a exposição. Essa informação não está presente. A ficha ela vem mais ou menos assim, assunto, alguma explicação e um código relacionado à foto. Mas esse código 257 pode ser muita coisa, é um coletivo grande. E aí, de novo, a minha preocupação em tentar saber que tipo de imagem estaria aí, porque é o arquivo fotográfico, e obviamente não seria uma foto da independência argentina, da Constituição. Aí descubro que a foto é essa. E aqui diz citocromia de José Weiss. E se vocês olharem na ficha de cima, lá está dizendo que é uma cicrotomia, mas a ficha de baixo não diz nada. Só que se esqueceu de dizer uma coisa. Vocês estão vendo essas duas marcas que tem na foto? Na cicotomia, na verdade? O que significam essas duas marcas? Se vocês pegarem a marca da direita, ela parece uma letra K, que está marcada em cima do material imagético. E a marca da esquerda é um K invertido. Na verdade, isso é um comando usado quando o material vai ser reproduzido para finalidades gráficas. São as marcas do corte onde vai se aproveitar a imagem. Então, o que equivaleria, se vocês podem perceber, acho que é visível, eu deixei a bordinha aí da marca do corte, o que equivaleria daquela foto inteira, quem utilizou essa foto para publicação queria pegar mais ou menos essa cena. Isso tem uma implicação bastante importante. Eu não estou falando de simplesmente uma reprodução do que seria a Constituição Argentina de 1813, mas eu estou falando de uma reprodução que isso estava no arquivo de alguém
que estava sendo preparado para ser utilizado em um projeto editorial. Do ponto de vista arquivístico, isso muda completamente o que é que eu estou falando. Eu não estou falando do conteúdo, eu estou falando do que é o documento em si. Aí não sei se é possível ver a textura, não se trata de papel, se trata de tela, de tecido, uma batalha comandada por Belgrano, e vocês podem ver no final, está escrito Independência Argentina, e o selo, o carimbo do Archivo General. Igualmente a mesma situação, mas tem um indicativo, que essa foto foi reproduzida. Reproduzida de quem, para onde, essas informações não estão disponíveis à consulta. Novamente, vemos a ideia do enquadramento pensando numa publicação. Quem já trabalhou com práticas editoriais não digitais entende de cara que esse recorte significa isso. Novamente, essa informação não é colocada ao consulente e não faz parte do sistema organizativo nem da identificação desse material no arquivo. O próximo diz respeito às atividades do que eu chamei de momento 2, o momento de organização, ou seja, a partir do que se identificou, que tem a ver com a geração, é quando a gente vai promover a organização, são sistemas de classificação, e a biblioteconomia começa a ser mais vigente, aí começa a aparecer mais, sobretudo para nos auxiliar nos sistemas classificatórios, mas a base, a informação tem que ser aquela informação de proveniência, de contexto arquivístico de criação. 2 exemplos que eu dou, de novo, um exemplo de correntes, que são fotos administrativas, que são ignoradas como se fossem fotos administrativas, e um exemplo do fundo dessa revista, bastante importante, no mercado editorial argentino da primeira metade do século, com o que eles chamaram de séries factícias. Factício significa fictício, criação. A partir da página web do ARN, você pode aceder a isso aí, os documentos fotográficos, e nos documentos fotográficos você vai ter acesso a um quadro de fundos. E aí você vai poder ter a explicação disso. Esse é o esquema do quadro de fundo, no qual aparece 2 séries relacionadas ao fundo Caras e Caretas, para que vocês vejam como é que está colocando. Isso é padrão ISAD, todos conhecem. E você pode baixar os instrumentos de pesquisa que existem referentes a isso. E aí está a explicação de por que se identificou como uma série fictícia. Hoje está a documentação organizada por série fictícias. Fundo Caras e Caretas, série fictícia fotografia, série fictícias gráficas editoriais. Então vamos dar uma olhada nisso. Essa é a primeira foto que a gente vê. O que está destacado com um círculo é o selo do fundo Caras e Caretas, o que está enquadrado acima é o número do documento, e o que eu marquei com a flecha é o número do negativo. Então, guardem essa foto na memória de vocês e vejam o próximo slide. Acontece aquele fenômeno que a gente já tinha verificado antes. Existe o recorte pensando numa publicação que não está destacado, mas o número do negativo é exatamente o mesmo. Só que o número do documento no arquivo é outro. Se a gente voltar à foto anterior, a gente vê que o número do documento é 24849. E nesse agora é 24847. Ou seja, é um documento diferente, apesar do negativo ser o mesmo. Com a diferença que nesse objeto existe a chancela de reproduzido. E eu continuo sem saber, como pesquisador, o que significaria isso. De novo, voltamos ao tema de correntes, e aí são fotos tidas como típica, algo que eu conversei com a Cleópatras hoje. O olhar do arquivo está sempre direcionado para o que seja cultura oficial, então fotos, representações religiosas ligadas à Igreja Católica, ou aquele típico turístico. Isso não é ela que diz, fui eu, minha interpretação. Então esse seria um personagem típico de correntes, e novamente a gente tem aquelas marcações que eu assinalei para vocês, indicando o corte, que ficaria mais ou menos assim, a ideia de ter uma imagem vertical com esse tipo humano. Mais uma de correntes, novamente, fundo Caras e Caretas, sem indicação do uso de um espaço público. Vamos ver como é que o arquivo está colocando do ponto de vista da organização da informação, classificação, mas a gente tem acesso ao documento de descrição, que é a fase 3, da série fictícia de fotografia. Primeira coisa que eles colocam como história arquivística. É uma série factícia em função de que a organização
atual não corresponde à sua organização original. A gente sabe que nem sempre a ordem original é possível de ser seguida. O importante é que se garanta a organicidade e não sempre a ordem original. A ordem original, na ideia de que a ordem original corresponda, em teoria, à criação orgânica, contínua e natural que um arquivo tem. Quando isso não ocorre, a gente tem sempre que recompor a organicidade. E o fato de arquivo fotográfico, para quem trabalha com massas documentais fotográficas, é bastante comum que isso tenha saído de qualquer critério de ordenação original, e a função do arquivista é tentar restabelecer os nexos lógicos, estabelecer os vínculos orgânicos. A palavra organicidade, vocês devem saber, mas não custa repetir, em inglês, a tradução de organicidade é archival bond, ou seja, vínculo arquivístico. E eles colocam também outra coisa, que não tendo possibilidade de reconstruir a ordem original, parte da ordem original não se consegue reconstruir, mas parte se conseguiria, sobretudo, a identificar que fotos estão ali, por exemplo, do fundo Caras e Caretas, que são para uso editorial, essas que têm marcação de editorial seriam muito fáceis de identificar, que fotos não são. E se realizou um tesaurus. Vamos ver um tesaurus, então. Na coluna da esquerda está um exemplo do tesaurus, que seria aqueles fichários que eu indiquei para vocês do princípio, aquelas pastas, onde a gente tem um índice de assuntos bastante interessante. Navales e Marinha Nacional, Natal e Dia de Reis, Neucoché. Neucoché é uma cidade ao sul de Buenos Aires, um balneário famoso. Necrologia. Neuquén é uma cidade que está na direção de Bariloche. Neve, crianças beneficências, e você não sabe qual seria. Nobreza, América do Norte, Noruega, notas, que notas seriam? Notas gráficas, dos estrangeiros. Aqui à direita a gente vê a atualização desse suposto tesaurus, que seria um fichário antigo, feito quando o arquivo gráfico não respondia necessariamente aos interesses arquivísticos, etc. Mas esse documento que está numa planilha de Excel, isso eu baixei ontem da internet, naquele endereço que eu acabei de mostrar para vocês da página, e a gente vê, salvo algumas modificações, mas, por exemplo, o que está destacado são exatamente as mesmas palavras, os mesmos indicadores, e isso não é tesaurus, gente. Isso não chega nem a ser um vocabulário controlado. Tesaurus teria que ser algo mais do que um vocabulário controlado, teria que ter hierarquias e tudo mais. Vocês veem que são as mesmas palavras ordenadas da mesma maneira. Então está se reproduzindo o que foi uma solução encontrada há cerca de 40, 50 anos, que respondia à necessidade de localizar fotos pelo conteúdo que era para publicação, sobretudo por assessoria de imprensas. E dentro de uma perspectiva arquivística moderna, essa busca por conteúdo ela não corresponde, ou ela corresponde como um segundo elemento após a busca por critérios arquivísticos, que tem a ver com o fundo, com as funções, com as subfunções, com as séries, etc. Então, o conceito de série fictícia não corresponde a esse tipo de coisa, e isso muito menos é um tesaurus. Eu destaquei, não localizei no dia que eu fui fazer a visita, que eu tirei as fotos naquelas pastas, mas o item 174, que eu acho que é maravilhoso como um exemplo de tesaurus. Galinhas, patos e pavões. Então, eu fico imaginando que fotos a gente teria aí de galinhas, patos e pavões. Quem pesquisar, depois conta pra gente. E o outro exemplo das fotos que são marcadamente ligadas a atividades administrativas do Estado. Há uma quantidade de fotos de correntes, que era o mote da pesquisa da Cleópatra, ligadas a esse tipo de produção. No exemplo da esquerda, vem indicado Ministério de Obras Públicas da Nação, Vivendas Populares Correntes, abril de 1949. Ou seja, essa foto é uma foto de acompanhamento das atividades administrativas, acompanhamento do que está sendo feito. É uma foto claramente administrativa. E quando a gente entra no quadro de fundos disponível na internet, que eu acabei de mostrar para vocês,
Não existe Ministério de Obras Públicas como um fundo ali. E um segundo tipo de foto, que ela vem com essa identificação do MOP, no verso. É um carimbo padrão, que já é um carimbo ficha, que diz exatamente quando que a foto foi tirada, para que função administrativa que ela foi tirada, a que obra ela corresponde. São fotos de acompanhamento e desenvolvimento de obras, atividades administrativas 100%. Terceiro momento, que é o momento de recuperação, é onde a gente pega aquela organização que tem a ver com a identificação do momento 1 e começa a trabalhar com ferramentas que sejam capazes de traduzir aquelas informações pensando em como essa informação vai poder ser recuperada. É onde entrariam os tesauros, é onde entrariam os índices por assunto, por exemplo, o Dublin Core, que é de viés biblioteconômico, mas é muito usado por arquivos nesse momento. A própria ISAD-G, ou, no caso do Brasil, a NOBRAD, que é uma derivação da ISAD-G, é onde a gente procura trabalhar, melhor ou pior, não vou entrar no mérito, as informações arquivísticas com informações de conteúdo, pensando numa recuperação que diga respeito, sobretudo, ao público externo. Lembrando que, pelas definições que a gente tem de arquivo, descrição ela é voltada, sobretudo, para o público externo. Quando a gente trabalha com ISAD-G, que é uma ferramenta de descrição, o D significa descrição, é pensando no público externo e não pensando, como às vezes ocorre acontecer por aí, do pessoal usar a ISAD-G como instrumento de gestão interna. A ISAD é pensada para o público externo. Fortes raízes no momento 2 e também impulsiona o acesso, que é o momento 4. Se vocês se lembram, naquele primeiro quadro que eu coloquei do ciclo da informação, a esfera amarela, ela interconectava com a esfera azul justamente por isso. E interconectava também com a esfera roxa do momento de acesso. 2 exemplos eu trago, que é o acesso a fichas temáticas e um viés ideológico para o acesso. A primeira vez que eu encontrei no arquivo foi uma frustração. Foi no meados do ano passado, eu peguei o artigo da Cleópatra e fui procurar fotos de correntes. Me informaram que não havia nada, olhei naqueles fichários, naquelas pastas, não achei nada específico a correntes, e descobri que havia cidades em ordem de A a Z. Vejo Córdoba e a seguinte cidade, Cosquim. RS, bom, Correntes passou. Brasileiro burro. O que eu fiz? Eu esqueci que Córdoba, aí não é Córdoba cidade, é Córdoba província, Córdoba o estado. Quando voltei lá, depois, em dezembro do ano passado, aí eu localizei Correntes. E havia uma série de fotos de Correntes, Correntes Estado, e aí vocês podem ver aqui em Correntes Estado o que eles estão destacando. Aqui ficou muito evidente aquilo que eu comentei hoje, quando eu conversei com a Cleópatra, que há sempre um foco, um viés, um interesse naquilo que é, entre aspas, oficial. Muita foto ligada à arquitetura, a primeira casa onde morou não sei quem, a casa que nasceu não sei quem, a igreja de não sei aonde. Como se esses monumentos refletissem alguma coisa. Mas são as fotos que eles têm e eles organizaram assim naquele momento. Na coluna da direita tem os monumentos que eu mencionei. Casa de não sei aonde, etc. E aí, novamente, aquelas fotos que a gente não sabe exatamente o que são. É uma foto bastante antiga, primeira, de um mercado correntino. Imagina-se que seja na própria capital, mas não tem maiores identificações. E a outra foto são lascas de madeira do Museu Histórico Nacional, que diz respeito como era a madeira das primeiras casas feitas em Correntes. Também falta uma série de contextos, e isso é recuperável somente por aquilo que eu falei a vocês. Como Correntes, mas não há uma indicação que é a lasca de madeira, mas não uma foto da lasca de madeira. Aparece o documento como se fosse a lasca de madeira em si, conforme aparece o documento como se fosse o próprio descobrimento da América, ou próprio registro fotográfico do momento da Assembleia Constituinte e assim por diante. São fotos de manifestações populares. Acabei não checando com a Cleópatra hoje se essas fotos, essas 2 fotos, ela teve acesso ou não, mas, de novo, uma outra coisa que diz respeito à organicidade. Nos 2 aparece aqui a indicação do estúdio Foto FEM. CTS é Correntes. E aí eu tenho manifestações
populares, manifestações cívicas. Isso não está pensado enquanto pontos de acesso à pesquisa. Novamente destacado à esquerda com vermelho, o estúdio fotográfico, é um estúdio que coincidentemente fica na Rua Correntes, em Buenos Aires. Foto cena de rua de Correntes. É uma cena que a gente vê que ela é feita com modelos, é uma cena montada, mas significa uma ideia do que seria uma cena de Correntes, sobretudo feita por um estúdio fotográfico em Buenos Aires, provavelmente para difundir essas fotografias em Buenos Aires, e novamente não há nenhum grande registro sobre isso. O verso eu não tirei, porque é somente o carimbinho com o número negativo. Novamente, na foto da esquerda, a ideia do estúdio, mas já tem como que uma nota periodística, né? O comércio das laranjas, não sei o que lá, importante na província de Correntes. Então, isso caberia uma certa indagação do motivo e de quem tirou essa foto, que certamente é diferente da foto à direita, que é a foto de um crocodilo, de um jacaré, ou jacaré para a gente, que é muito comum naquela zona que é alagada de Correntes e Misiones também, mas sobretudo Correntes entre rios. O que marca é que, primeiro, essa foto tem um retângulo, que é o marco de reproduzida, e a descrição original é uma foto em alemão. Então, provavelmente, isso foi de algum visitante estrangeiro, que ou fez a foto, ou copiou de alguém mais, e isso, de algum modo, foi parar no arquivo sem que se saiba por quê. Então, começa a ter certo problema no acesso à fotografia a partir do momento que esses dados que a gente deveria ter resolvido no momento 1 e 2, eles não conseguem vir aqui porque eles não existiram no momento 1 e 2. É o ponto que eu falei do viés ideológico. Então, vocês pegam fotos do momento da ditadura militar mais recente da Argentina, do golpe que foi dado em 76, e o arquivo, ele compra para si o discurso oficial da repressão, onde ele põe como tema subversão, terrorismo, e coloca homens presos à disposição do Poder Executivo Nacional. No outro, massacre de Trelew, Trelew é a capital de Chubut, uma província ao sul, você tem invasão de terroristas. Na verdade, não são terroristas. Foi uma revolta que teve, bastante importante em Chubut. Ver divisão sepélios. Sepélios são cerimônias fúnebres, enterro. De novo, repetindo o discurso que, no período militar, se fazia de quem se opunha ao regime. O incrível é que o arquivo continua utilizando isso hoje. Assunto: subdivisão, terrorismo. E aqui é bastante importante. Em 12 de novembro de 76, uma delegação da Anistia Internacional visita o país. Um pequeno grupo de membros do movimento patriótico nacional repudia a presença desse organismo dos direitos humanos. Isso aqui, ou o que a gente assiste no Brasil hoje, tá par e passo. Mas a questão é que, como o arquivo hoje continua mantendo esse tipo de ficha. Vamos ver a foto aqui dos supostos terroristas. Esse é meu tribunal militar julgando um grupo de sindicalistas, mas está na subdivisão terrorista, 9 de abril de 76, ou seja, o golpe militar está bastante recente, o golpe foi em março, e o mais incrível, de novo, a falta de origem do material fotográfico. Vem escrito atrás, foto A-Press, Associated Press. Como que essa foto de uma agência internacional de notícia foi parar no arquivo? Isso também coloca questões importantes em relação ao acesso. Uma foto da Associated Press, uma cópia que está no arquivo, pode ser reproduzida? A Associated Press vai deixar? Vai cobrar direitos? A gente não sabe. A foto do que eu li, dos membros da Comissão da Anistia Internacional, e as pessoas, os supostos, entre aspas, com bastante ironia, patriotas, fazendo manifestações contra a Anistia Internacional. Seguindo no viés ideológico, o Museu da Subversão ou Museu Antissubversivo, que na verdade é o mesmo, e esse museu, até onde eu sei, ele não existe. Não sei o que foi feito dele, seria interessante até investigar isso. E a gente vê que, na verdade, não é uma foto. De novo, é aquela mistura que o próprio arquivo gráfico nos dá entre fotografias, cartões postais, cópia de livro, pedaço de tecido, pedaços, caquinhos de madeira e agora um recorte de jornal. Mas, de qualquer jeito, existe os dados com o selo do ARN, vocês podem ver à direita em cima, do recorte de jornal como o verso.
Esse material de viés políticos, ele também está descrito nos fichários antigos. Revoluções ou revoluções tentativas por ordem cronológica ou revoluções. E, na verdade, a gente fica perguntando que revolução seria. Eu consigo entender muito mais a ideia de golpe militar do que de revolução, mas é uma questão de um problema sociológico. Quedas presidenciais, na gaveta 46, ver revoluções. De novo, um problema que um tesaurus deveria resolver, pensando que esse tipo de denominação ela é uma denominação mais antiga. O tesaurus deveria resolver isso hoje, mas ao que a gente viu não está resolvendo. O momento de divulgação é onde as disciplinas calcadas na difusão da informação pelo conteúdo são mais presentes, mas tem que ter um vínculo direto com aquilo que a gente viu, identificação, geração, organização, etc. Aqui onde a biblioteconomia e a recuperação de dados tem papel protagonista. E um exemplo que eu vou colocar aqui é o exemplo da difusão na internet. Essa é uma foto que o arquivo divulgou no Facebook, acho que em 2014, 2015, e depois, em fevereiro desse ano, a legenda é a mesma que tinha anteriormente, que coloca vendedor de pirulitos. E dentro de vendedor de pirulitos, na Praça de Maio. Não existe nenhum indicativo maior em relação à origem, em relação a todos os dados que a gente tem falado aqui, mas somente uma descrição por conteúdo. Alguns internautas destacaram, mas isso seriam pirulitos? Me parecem flores. E identificaram um alicate. Se a gente amplia, a gente vê que são flores. E aí, os internautas começam a falar, mas é claro, o alicate é porque os pirulitos daquela época eram tão absurdamente doces que pegavam, que agarravam nos dentes das crianças, e aí o alicate era para tirar o dente preso pelo torrão de açúcar. Obviamente, numa ironia aí muito, muito forte em relação a uma descrição mal feita. Isso quem está dizendo são os internautas. Tem uma outra, mas eu não pus aqui, que alguém viu, em vez de flores, viu uma pomba. E uma pessoa disse, então é uma pomba. E outra pessoa disse, mas estamos em época de pandemia. Então é uma pomba chinesa. E, na verdade, não é uma pomba chinesa, é um drone. É uma pomba-drone que nos espiona e o alicate é para fazer os ajustes. E aí as pessoas vão, é o uso da informação. Mas isso indica, como uma descrição mal feita, que implica numa identificação problemática desde o princípio, aqui no começo, a própria identificação do conteúdo visual, como isso tem consequências bastante complicadas para a imagem da instituição nas redes sociais. Essa sequência fotográfica, na verdade, como sequência fotográfica, isso não existe na ISAD-G, mas foi utilizada. Esse material estava disponível à consulta. Eu estive no arquivo dia 6 de março, uma sexta-feira, e no final de semana seguinte, a Argentina entrou em quarentena, então não pude pegar mais dados sobre isso. Mas o Severino Di Giovanni foi um militante anarquista que, na década de 30, ele fez alguns atentados à bomba. Ele foi capturado, ele foi julgado e foi condenado ao fuzilamento. Isso causou uma comoção muito grande. Em 2019, na história arquivística, o arquivo diz que localizou um conjunto de 6 fotografias que não conseguem entender muito bem o que era, investigam nos fundos caras e caretas e acabam não entendendo o que são as fotos que supostamente seriam do Severino Di Giovanni. E dizem, se desconhece se essas cópias foram produzidas com o fim de serem consultados ou para serem entregues a algum usuário. E até agora não temos nenhum indício de cópias dessas fotos tenham estado à consulta. E também não sabemos se encontram fichas descritivas da mesma. Até o momento, continuam com os trabalhos de identificação. Ou seja, aqui se apresenta um certo nível de incerteza de algo que está sendo pesquisado. Primeiro problema, a norma ISAD é para você ser usado com coisas que vão à consulta pública. Então, se você não tem as informações completas, você não vai fazer uma descrição que você desça ao nível de peça de coleção, dizendo que você não sabe nada. E isso não vai ser entregue ao público. Essa é uma foto supostamente que representa o Severino Di Giovanni, uma dessas 6 fotos que são mencionadas. Eu mudei um pouco a ordem, tentando estabelecer o que seria uma sequência lógica. Da esquerda para a direita, ele parado, em pé, sentado, até que seria fuzilado.
E essa foto foi divulgada no Facebook. Pois bem, vejam bem a diferença da foto do vendedor de flores ou vendedor de pirulitos, que essa foto não tem nenhum indicativo do que seja. Com destaque vermelho, que não existe o título igualmente que existia naquela do vendedor de flores ou de pirulitos. Mas, apesar de naquela descrição exata dizer que não se sabe muita informação, foi divulgada nos meios de comunicação com bastante alarde, sem ter informações suficientes. No momento 5 é onde a interdisciplinaridade aflora com toda a sua força, que é o uso da informação. E aí, história, política, direito, jornalismo, o que você quiser. E o exemplo que eu dou é o exemplo do jornalismo, como essa foto do Giovanni é utilizada pela imprensa. Essa é a nota de uma reportagem de um jornal bastante importante, que é o Clarim, que diz: o Arquivo Nacional realizou uma pesquisa para verificar a autenticidade dessa série de fotografias que mostram os instantes finais de Giovanni. Tá? Então, isso supostamente seriam os instantes finais do Giovanni, que foi fuzilado. O ARN, segundo o jornal, chegou à conclusão que a revista Caras e Caretas havia feito uma cobertura do fuzilamento e que, de fato, existiam fotografias publicadas em um dos seus números. No entanto, não eram as mesmas que se haviam encontrado, ainda que correspondiam ao mesmo momento. É preciso que a gente entenda que, nesse momento, as revistas como Caras e Caretas, elas não têm, como hoje em dia, uma Telenotícias, uma Rede Globo, uma Folha de São Paulo, repórteres gráficos para cobrir eventos. Então, o que eles faziam era bastante comum na época. Eles faziam recriações, cenários de eventos para recriar visualmente o que supostamente seria o evento, mas não acompanhavam em loco. Então, aí é o caso, na mesmo periódico Caras e Caretas, que fala da morte do Giovanni, eu separei essas 3 fotos. A foto da esquerda é quando eles estão dizendo como os militantes anarquistas eram malvados, entre aspas, e haviam cometido um assalto a um banco. Eu pergunto, alguém acredita que eles tiraram uma foto no momento do assalto? Assim? Isso é uma recriação, é um cenário. As outras 2 fotos é quando a polícia prende um bando, não sei exatamente, não me aprofundei na notícia, e estão recriando por cenários como supostamente teria sido o confronto da polícia com esses supostos bandidos que resultou na captura. Então, esse tipo de jornalismo, na época, ele trabalha com recriação em cenário. O mais provável é que as fotos do Giovanni, se a gente olhar lá, a gente vê que claramente são fotos de estúdio, se referisse a isso. A foto da esquerda é a foto do Giovanni, que até onde parece na publicação Caras e Caretas, como ele no momento da prisão, e as outras 2 fotos são as fotos que são identificadas pelo ARN, com a história que o Clarim compra, de que aquele seria o de Giovanni. Então, vocês podem ver que os traços fisionômicos são bastante diferentes. O que está mais ou menos comum é um cabelo mais ou menos desorganizado e um certo bigode, mas somente isso. Esse é um texto que a professora Andréa Quartelolo publicou na revista do GEPAF, o Bruno conhece, que justamente vai trabalhando como essas revistas se especializavam em fazer as reproduções de cenário, e no caso do texto dela, como essas reproduções de cenários feitas nessas revistas acabaram influenciando o cinema no período. Então, isso significa que você tem que conhecer o objeto com o qual você está trabalhando. O próprio relato do Clarim, isso é parte da mesma reportagem, ele coloca o testemunho do Robert Hart, que era um testemunho, alguém que escreveu, fez um relato testemunho do momento da execução do Giovanni. Ele coloca: fogo, resplendor subitâneo, um corpo... E ele diz: o corpo cai de cabeça em queda sobre a grama verde, com as mãos tocando os joelhos. A gente viu naquelas fotos que não há grama verde. O engraçado é que o próprio jornalista coloca que aquelas fotos seriam originais da cena e ele mesmo coloca uma narrativa que diz que teria que ter um gramado. E muito provavelmente, por que você vai usar gramado, chão de terra em todo momento de execução? Que é para absorver o sangue. Isso é histórico. Na recriação,
que foi vendida pelo ARN e comprada pelo Clarim como real, vocês imaginam assim, o momento após o fuzilamento, como o Di Giovanni, que já está desamarrado, olhem só que ele está desamarrado, ele recebe tiros, ele tem forças para se levantar do tiro e tem até o sangue respingado no chão. Então isso, obviamente, é uma recriação de estudo. Em resumo, o acesso ao acervo fotográfico ele não pode ser feito de maneira autônoma. E o acesso ao acervo fotográfico tem a ver com essas questões que são muito importantes para a gente da arquivologia, que tem a ver com geração, princípio da proveniência, identificação do que seja foto, e não o assunto. Pelo assunto, execução de Di Giovanni, a última é a execução de Di Giovanni. Mas se a gente entender que aquilo é uma recriação para uma reportagem fotográfica que seria feito, talvez, pela revista Caras e Caretas, e não chegou a ser feita, e, na verdade, eles podem ter optado por outra reportagem, muda completamente o que seria a foto. Desde a organização, desde a identificação, a referência, os instrumentos de inscrição, tudo isso vai influenciar o que a gente vai colocar. E os problemas vão desde a identificação, a gente está falando de foto paraguaia ou argentina? A gente está falando de foto ou está falando de cópia de livro? Organização, a gente está falando do Fundo Ministério de Obras Públicas, fotos para edição, de séries fictícias, fantasiosas. Recuperação, a gente está falando de terroristas ou de vítimas de terrorismo de Estado? O acesso, eu estou falando de flores ou estou falando de pirulitos? Tudo isso condiciona diretamente o que você tem na mão. Então, quando o documento de arquivo ele está à disposição do público, não é suficiente que eu tenha uma foto que tenha sido feita para responder determinado contexto, para provar determinada atividade, no caso do Ministério de Obras Públicas, por exemplo, uma atividade do Estado de construir vivendas populares, se isso não aparece na própria organização. A gente está falando de uma reconstrução da execução ou uma foto de cena? Isso impacta definitivamente o que é o acervo. Enquanto isso não for bem resolvido, o acervo nunca vai ser um verdadeiro arquivo. Vai ser um conjunto de fotos. Pode ser umas fotos bonitinhas que as pessoas põem no Facebook. Essa foto da menina com flores, o primeiro rapaz que a anota no Facebook não é um pirulito, são flores. Aí vem uma série de comentários, fala, ai, que foto bonitinha, que período nostálgico, ai, que criança tão inocente, tão lindinha, tão fofinha, etc. Aí são 35 comentários. Lá para o comentário 30, alguém fala, mas são flores, não é pirulito. E aí o cara que fez a primeira coisa, ele fala o seguinte, eu coloquei isso logo no princípio, mas ninguém deu bola, todo mundo ficou falando que a foto é nostálgica e é lindinha. Então, se a gente não resolver essas coisas do arquivo, a gente vai ter um monte de foto bacana para pôr nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e tudo mais. Mas a gente não tem fotos contextualizadas. Sistema temático incongruente e desatualizado e ideologicamente enviesado vai condicionar o que alguém pode ou não pode utilizar de alguns documentos. Então, a pesquisadora, só para concluir, a pesquisadora Cleópatra foi buscar determinadas fotos da religiosidade popular de Correntes, saiu bastante insatisfeita e saiu com 14. Pode ser que tenham mais fotos lá, pode ser que não tenham. Mas nesse sistema, na maneira que ele está montado, ou na maneira que ele está sendo repensado, com séries fictícias e com replicação de um tesauro, de um sistema de assuntos, não é nem um tesauros, numa planilha de Excel chamada de tesauros, essas questões não vão se resolver. Com isso eu encerro, existe aí o endereço da página do GEPAF e o meu e-mail. Eu agradeço e peço desculpas se eu me excedi no tempo. Obrigado.